Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema jurídico que muitas vezes gera dúvidas: os embargos de terceiro. Já publicamos um pequeno vídeo neste canal abordando os embargos de terceiros no processo penal e você pode revisitar tal vídeo. A proposta aqui é explorar esse recurso tanto no contexto do processo civil quanto no processo penal. Fiquem ligados nos próximos minutos para entender como essa ferramenta pode ser utilizada em diferentes cenários. Começando pelo processo civil, os embargos de terceiros são uma medida de defesa utilizada quando alguém, que não faz parte diretamente do processo, vê seus bens ou direitos ameaçados por decisões judiciais. Isso pode ocorrer, por exemplo, em casos de penhora de bens. Os embargos de terceiro buscam resguardar o patrimônio daqueles que não participam da demanda principal, assegurando os seus direitos. No contexto civil, a legitimidade para apresentar os embargos de terceiro é conferida a qualquer pessoa que detenha um direito sobre o bem penhorado, ainda que esse direito não seja plenamente reconhecido. É uma forma de garantir que terceiros não sejam prejudicados por decisões judiciais que não levem em consideração a totalidade das relações jurídicas envolvidas. Imagine que você comprou um carro em uma concessionária e toda a documentação estava correta. Você faz a transferência do veículo para o seu nome no ano seguinte. Ao tentar renovar a licença, é informado que seu carro era alienado fiduciariamente a um banco e que o vendedor não pagou as prestações e recebe intimação de uma busca e apreensão do veículo. Você é terceiro de boa-fé, não fez nada de errado e quitou o veículo na agência que lhe vendeu, o que lhe confere o direito a usar os embargos de terceiro, pois a decisão judicial que determinou a busca e apreensão, em relação a você, configura o denominado esbulho judicial. Fica fácil perceber que os embargos de terceiro exigem boa-fé de quem possui o bem e uma decisão judicial que venha tentar, ou conseguir, retirar o bem daquele que o adquiriu legitimamente desconhecia por completo o vício que incidia sobre o bem que se pretende retirar do dono. Os embargos de terceiros estão previstos no artigo 674, que afirma: em quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. É importante frisar que o CPC no parágrafo 1º do artigo 674 esclarece que o terceiro pode ser proprietário, inclusive o fiduciário, ou, ainda, o mero possuidor da coisa apreendida ou constrita por ordem judicial e mais, considera também terceiros para o ajuizamento da demanda, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou sua ameação, ressalvado quando o bem for indivisível. Também podem ajuizar os embargos de terceiro, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. São de constrição judicial que podem ser atacados pelos embargos de terceiros, a penhora, o arresto, o sequestro, o depósito, a alienação judicial, a arrecadação, o arrolamento, o inventário, a partilha, a hipoteca judicial e a busca e apreensão da coisa. Os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença no processo principal. Já no processo em execução, ou cumprimento de sentença, o prazo é de 5 dias, a contar da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes das assinaturas da respectiva carta. O procedimento para apresentação dos embargos de terceiro no processo civil é regido por normas específicas. É necessário demonstrar, de forma clara, a relação jurídica existente entre o terceiro embargante e o bem penhorado, além de outros requisitos legais. A decisão judicial sobre os embargos de terceiro no processo civil é crucial, pois pode impactar diretamente na eficácia da penhora e na proteção dos direitos do terceiro. Uma análise criteriosa da relação jurídica é fundamental para a tomada de decisão pelo magistrado. É bom lembrar que o processo de embargos de terceiro é um processo autônomo, embora guarde evidente conexão com o processo que gerou o esbulho judicial, ou a ameaça ao patrimônio do terceiro e, por isso, deve ser distribuído por dependência e apensado aos autos do processo principal. Somente podem existir embargos de terceiros se houver um processo principal, no qual existe o risco de apreensão do bem disputado entre outras partes e que esteja com o terceiro de boa-fé. O juiz pode deferir liminar para suspender o ato de retirada do bem do proprietário ou possuidor, quando demonstrada a evidência do direito ou a urgência, para evitar danos de difícil reparação ou mesmo irreparáveis ao proprietário ou possuidor do bem, desde que comprovado na petição dos embargos de terceiro, através de documentos idôneos à posse ou propriedade legítima e de boa-fé. Agora, adentrando ao campo penal, os embargos de terceiro assumem contornos distintos. Aqui, estamos lidando não apenas com bens, mas também com direitos fundamentais e, muitas vezes, com a liberdade das pessoas.
No processo penal, os embargos de terceiro podem surgir quando terceiros se veem prejudicados por medidas como sequestro de bens, bloqueios ou outras decisões que afetam direta ou indiretamente sua esfera jurídica. A legitimidade para interposição geralmente é ampla, permitindo que qualquer pessoa com interesse legítimo busque a proteção dos seus direitos. Aqui, podemos imaginar que você tenha emprestado seu carro a um amigo e este, sem que você tenha ciência, pratica um roubo a um posto de gasolina utilizando o carro, ou, pior, atropele de propósito a ex-mulher utilizando o carro, ocasião em que é preso em flagrante e o carro apreendido para a perícia. Depois de realizado o exame pericial, a polícia se recusa a te devolver o carro. Nessa hipótese, você pode utilizar do requerimento de devolução de coisa apreendida, mas se o juiz do caso concreto entender que não deve ter devolver pelo incidente mencionado, caberá os embargos de terceiro no processo penal, pelo fundamento da ocorrência do esbulho judicial, ou seja, há uma decisão que lhe retira a posse de um bem de sua propriedade de forma injusta. Assim como no processo civil, os embargos de terceiro no processo penal estão sujeitos a prazos específicos. O não cumprimento desses prazos pode resultar na perda do direito de questionar a decisão judicial. Os fundamentos jurídicos para os embargos de terceiro no processo penal podem envolver argumentos sobre a ausência de conexão entre os bens bloqueados e o crime em questão, a inexistência de envolvimento do terceiro nos fatos investigados, entre outros. É crucial apresentar argumentos sólidos que justifiquem a intervenção judicial em prol dos direitos do terceiro. Em síntese, os embargos de terceiro são uma ferramenta valiosa tanto no processo civil quanto no processo penal, proporcionando proteção aos interesses daqueles que, de alguma forma, se veem prejudicados por decisões judiciais. É fundamental compreender as nuances de cada contexto para utilizar esse recurso de maneira eficaz. Espero que este vídeo tenha esclarecido as diferenças e semelhanças entre os embargos de terceiro no processo civil e penal. Se tiverem mais dúvidas ou quiserem aprofundar algum ponto, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos jurídicos. Até a próxima!